Apocalipse capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, esse quinto anjo, ele tem o selo do Deus vivo, e vai ser falado do número de israelitas sendo protegidos. Nesse período, nós estamos na primeira metade da grande tribulação. Os cristãos estão sendo mortos. Porque os cristãos, né, ainda mais que vivem hoje no mundo, no Brasil, eles estão vendo um movimento grande na internet sobre o anticristo, sobre as coisas que ele vai fazer na grande tribulação. Então os cristãos vão estar atentos. Nesse período, a nação de Israel está sendo enganada, mas tem alguns israelitas que não estão sendo enganados, que nós veremos agora, 144 mil. As duas testemunhas, que certamente são israelitas, nós veremos quando nós estudarmos Apocalipse 11, tá bom? As duas testemunhas, ok? E também os 144 mil que vão se convertendo, eles não serão enganados pelo anticristo, ou seja, vão abandonar essa mentira do anticristo, tá ok? Pois bem, eu comento abaixo. O juízo sobre os ímpios, seguidores do anticristo, é retardado até que os servos de Deus sejam protegidos. A grande tribulação será terrível para todos, mas os juízos estão reservados para a besta, o anticristo, né? E os seus seguidores. Nós vimos, né, nesses selos que foi dito bem claro que esses juízos, eles vêm e atingem pessoas que o inferno já vai coletando essas pessoas, porque diz que o inferno seguia os juízos. Então o juízo está caindo sobre o exército do anticristo. Tá bom? Está caindo sobre esse exército. E aqui Deus está colocando um selo, né? Uma proteção nos seus servos. O anticristo também está colocando. Nesse período, Israel, inclusive, está acreditando no anticristo. No geral, Israel está acreditando no anticristo. O que esse texto aqui vai falar é de 144 mil que eles não acreditam no anticristo. Mas a nação em si, em geral, eles estão acreditando no anticristo. Então o anticristo coloca como um selo representando, né, vamos dizer, o controle do mal. E aqui nós estamos vendo Deus falando do controle do bem, como uma proteção. Se você quiser voltar no livro, na página 63, algo que eu não enfatizei quando nós lemos o versículo 1, nós estamos lendo o versículo 3 agora, mas no versículo 1 tem lá uma expressão, e depois dessas coisas. Nós veremos que essa expressão, ela indica o início de uma sessão no Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 7 sessões. Nós vimos que a segunda sessão começou no capítulo 4, e agora, no capítulo 7, já é a terceira sessão. A primeira sessão começou no Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Tá bom? Pois bem, vamos agora ao versículo 4, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, que diz o seguinte: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vocês sabem que tem aí a seita dos testemunhos de Jeová, que é uma seita que está morrendo, né? Estava vendo, fecham 100 salões do reino por ano dos testemunhos de Jeová, porque hoje as pessoas estão estudando, estão vendo que essa heresia nasceu com um maçom, inclusive, né? Charles Taze Russell era um maçom da Igreja Batista Calvinista,
que fundou essa seita, né? Tá bom? Bom, então, esses 144 mil, o que significa? Eu comento abaixo, né? Este texto deixa claro que essa proteção é para os filhos de Israel. Os cristãos não arrebatados serão protegidos em outro momento. Quando surge a ordem para não danificarem a terra, nem o mar, nem as árvores, está falando sobre um controle sobre as obras das bestas, mas também para manter a forma de vida que os homens precisarão durante o milênio. O número 144 mil certamente é um número simbólico, pois 144 mil significa 12 vezes 12 mil. O número 12 é o número do governo de Deus na terra. Por isso aparecem as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Logo, os 144 mil fazem referência àqueles que deixam Deus governar as suas vidas. Isso durante a grande tribulação. Certamente convertidos pela pregação das duas testemunhas. Nós veremos, quando nós estudarmos capítulo 11, que as duas testemunhas, na minha interpretação, e eu vou mostrar o porquê, né? Elas começam a profetizar no início da grande tribulação. Então, nesse momento desses juízos, as duas testemunhas estão pregando em Jerusalém e elas estão participando desse juízo. Tá bom? Eu comento. Existem israelitas hoje que deixam Deus governar as suas vidas? Sim. Existem israelitas fiéis às Escrituras. Talvez eles não sigam Jesus Cristo hoje, não fazem parte da igreja, por isso não serão arrebatados. Herdaram os resultados dos erros dos seus antepassados, quando rejeitaram o Messias. Eles herdaram esse conhecimento errado. Hoje existe israelita que não acredita nas profecias, não acredita nas Escrituras, mas existem israelitas que acreditam nas Escrituras. Eu vou citar um exemplo que ele pode até parecer ruim, mas o exemplo que eu vou pegar é um exemplo ruim, né? Por um lado, mas ele mostra alguém que acredita nas Escrituras, tá bom? E que tem determinadas atitudes radicais, porque seguindo o Antigo Testamento, eles têm que tirar os hereges dentro de Israel, né? Pois bem, em 1994, Israel tinha um líder de esquerda, de um partido que era chamado PT lá de Israel, tá bom? O Isaac Rabin. Esse Isaac Rabin, ele fez uma aliança com o mundo árabe e ele entregou diversas cidades para o mundo árabe, entre elas a cidade de Belém. E você se lembra que esse homem acabou morto, levou um tiro por um judeu militante. Esse judeu, ele deu uma entrevista na revista Veja, eu na época comprei a revista, guardei ela. Esse judeu, na entrevista na revista, a revista Veja, eu falei revista super interessante, corrigindo, ele deu uma entrevista na revista Veja, e ele falou por que ele atirou no Isaac Rabin. Ele falou, olha, eu não queria matar o Isaac Rabin. Se eu quisesse matar ele, eu dava um tiro na cabeça dele. Mas eu dei um tiro nas costas dele. Eu cheguei a 1 metro dele. Por que eu não dei um tiro na cabeça dele? Eu dei um tiro nas costas dele para despertar ele, porque ele estava entregando cidades que, segundo a profecia, pertencem a Israel, como a cidade de Belém, onde o Messias vai nascer. Então ele disse, ele não pode entregar a cidade da promessa que nós recuperamos quase 2000 anos depois, e ele entrega essa cidade agora para os árabes, né? Essa foi a justificativa dele. Não estou dizendo que ele acertou, porque nós cristãos, nós não fazemos, não tomamos nenhuma atitude de violência. A igreja, ela tem o poder da palavra para corrigir o mundo através da palavra. Israel, Deus deu a eles leis civis que têm que ser cumpridas. Tá bom?
Então, eu só peguei ele como exemplo de alguém que ele acredita na profecia, só isso. O método que ele usou, nós não aprovamos, claro, de jeito nenhum. Eu comento mais abaixo. Esses 144 mil foram protegidos por honrar as escrituras do Antigo Testamento. Se colocarmos esse período como ocorrendo ainda na primeira metade da Grande Tribulação, como parece que acontece até o capítulo 11, quando descreve as duas testemunhas, esses são israelitas que acreditam nas Escrituras, mas ainda não acreditam em Jesus Cristo. Certamente estarão ouvindo a pregação das duas testemunhas, que falará de Jesus para eles, e a partir da segunda metade da Grande Tribulação se converterão a Jesus Cristo. No fim da Grande Tribulação, todos os israelitas serão salvos, porque todos recorrerão a Jesus, aquele a quem trespassaram, como profetizou Zacarias. Tá bom? Então, a conversão de Israel vai acontecendo durante a Grande Tribulação. Vai acontecendo durante a Grande Tribulação. Esses 144 mil, eles estão ouvindo aí a pregação das duas testemunhas. Certamente os dons do Espírito Santo já está sendo derramado sobre eles, ou será derramado na segunda metade, porque essas pessoas, tudo indica, eles não estão aceitando a aliança do anticristo. O governo está sendo enganado. Uma grande parte de Israel está sendo enganado, mas outra parte não. Então esses estão sendo protegidos. Eu coloquei aí Zacarias 12:10, que é um texto fundamental se você tiver uma oportunidade de evangelizar os judeus, tá bom? Porque ele diz que Israel, no futuro, será salvo por alguém que eles mataram. Isso se aplica à história de Jesus, porque significa que eles serão salvos por alguém que ressuscitou. Tá bom? Veja o que diz Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Certamente um choro de clamor aqui, né? Pelo erro que eles cometeram, tudo que eles sofreram, porque nesse momento eles vão olhar para a história. Lembre-se, o ano de 2025 representa o ano 1996, desde que os judeus transpassaram o Messias, mataram o Messias. Esse é um tempo profético, com certeza. O que vai acontecer quando completar 2000 anos da morte de Jesus, que muito provavelmente será no ano 2029, o que vai acontecer nós não podemos garantir. Mas que pela profecia alguma coisa acontece, porque a cada 2000 anos aconteceu algo. Adão foi criado, 2000 anos depois Abraão foi chamado, nasce a nação de Israel. 2000 anos depois o Messias morre. 2000 anos depois, vai completar em 2029, o que vai acontecer? Nós não sabemos. O livro que eu escrevi sobre isso, que eu aconselho você comprar, eu coloquei uma pergunta no título. Eu botei 2000 anos da morte de Jesus e botei uma pergunta. O princípio de dores? Eu não vou nem afirmar que é o princípio de dores. Às vezes parece que nós já estamos vivendo o princípio de dores. As coisas que estão acontecendo no mundo, não, já parece ser o princípio de dores. Então, esse versículo aqui, eu acho ele espetacular para um diálogo sadio com um judeu, né? Um diálogo sadio que ele não esteja olhando para nós como rivais, como pessoas que mataram os judeus na história, que perseguiram. Não, nós temos que antes explicar para ele, olha, quem está falando contigo não foi católico, não foi protestante, não. Nós fomos o que a história chama de donatistas, novacianos, montanistas, anabatistas, valdenses.
nós nunca perseguimos os judeus. Na verdade, juntamente com os judeus, nós fomos perseguidos pela Igreja Católica. Coloque essa diferença para que o judeu ele possa começar a te ouvir. Porque hoje o judeu ele não quer nem ouvir o cristão, porque ele fala, os cristãos nos mataram nas cruzadas e em outros momentos. Porque nas cruzadas, os católicos mataram os judeus também, em outros momentos. Tá bom? Então nós temos que explicar para eles, nós somos cristãos verdadeiros. Aquela lá que estava matando vocês era a Babilônia apocalíptica. Tá bom? Agora, olhe, sabendo disso, olhe para a Escritura e veja algo importante sobre o que eu prego, eu, Assembleia de Deus, e outras igrejas semelhantes à Assembleia de Deus, o que nós pregamos e o que aquela instituição pregava. Aquela instituição pregava e prega que não existe salvação para vocês como Israel. Nós pregamos que existe salvação e que por fim Israel será salvo. Normalmente o judeu não gosta do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo escreveu que Israel tinha sido cortado e nós tínhamos sido enxertados no lugar dele. Tudo bem, tem quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu isso, mas continue lendo o que o apóstolo Paulo escreveu também, que um dia vocês seriam reenxertados. Então note que o que nós pregamos é diferente do que aquela igreja católica pregava e prega. Não? E faz sentido vocês interpretarem esse texto de Zacarias como a história do cristianismo, a história de Jesus Cristo como Messias, porque vocês transpassaram ele. Como o anjo disse para Daniel, que o Messias seria morto. Combinando escritura com escritura, você tem que chegar à conclusão que Jesus Cristo é o Messias. Tá bom? E que, conforme nós interpretamos, vai se cumprir essa escritura em vocês. Tá bom?